Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você é muito bem-vindo. Conforme foi falado anteriormente, estamos falando sobre a série Gênesis. E eu tenho uma triste informação para vocês. Chegamos à penúltima palavra. Eu tenho certeza que foi uma série incrível, que o Senhor falou no coração de cada pessoa e se dispôs a escutar o que Ele tinha para falar. Recebemos muitos feedbacks positivos e contamos com você. Comente, curta, compartilhe, propague o Evangelho. É sobre Jesus, é sobre o que Ele pode proporcionar na vida de você, dos seus familiares, dos seus conhecidos, e nem é sobre mim, é sobre Ele. Não me importa, não nos importamos se apenas uma pessoa vê, se apenas duas pessoas vê, ou até menos 3, não importamos. Mas se uma vida for salva por causa desse canal, por causa de cada palavra que é falada aqui, já estaremos felizes, porque o objetivo é esse: ganhar almas e propagar o Evangelho. Mostrar para o mundo que somente um salva, somente um liberta, somente um restaura, somente um pode mudar a vida da humanidade. E ele se chama Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos para a penúltima palavra dessa série, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda tem coisas para falar conosco e respostas para nos dar. A palavra de hoje está escrita em Gênesis 22, 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha, disse Isaque. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, continuando a caminhar juntos. Essa história é conhecida, mas eu vou dar um rebobina na história para falar aqui rapidinho. Já foi falado aqui que Isaque era o filho da promessa de Abraão com Sara. E chegamos em um momento em que o Senhor quer provar a Abraão. Existe algo que precisa ser feito. O Senhor pede a Abraão ao filho da promessa. E aí nós perguntamos assim: que isso? Deus prometeu um filho para Abraão e agora está pedindo ele de volta? Como assim? Mais para frente vai ser respondido. Então fique na mensagem. Então, o Senhor pede em forma de provação a Abraão o filho dele, que se chama Isaque. Abraão era um homem muito temente ao Senhor, um homem muito fiel e devoto às coisas que o Senhor pedia a ele. Então ele, mesmo no nosso entendimento, não querendo fazer, eu vou dar meu filho, ele cumpriu. Pegou a lenha, pegou o fogo, pegou a faca e subiu com Isaque para o monte para fazer o sacrifício. Abraão chega a colocar Isaque, colocar as lenhas, e no momento em que ele iria sacrificar realmente Isaque, Deus fala: para. E naquele momento, conforme Abraão já tinha falado para Isaque, o Senhor proveu o cordeiro para sacrifício. O Senhor não queria castigar Abraão e muito menos Isaque. Até porque, se nós atentarmos às outras pregações e às outras palavras que já foi falado aqui, Isaque tinha uma promessa na vida dele. E pode-se passar anos, dias, meses, e as palavras do Senhor jamais passarão, porque o Senhor não é homem para que minta para nós. Se ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria grande, conforme as estrelas são incontáveis, que Isaque seria um filho da promessa, que através dele a descendência de Abraão se multiplicaria, o Senhor iria sim cumprir essa promessa. Mas existia uma provação. Mas por que Abraão precisava ser provado? Porque muitos de nós, no ato que recebemos a promessa, recebemos aquilo tanto que buscamos, que tanto almejamos, que tanto queremos,
esquecemos daquele que prometeu. Colocamos no centro do nosso coração aquilo que não é para estar ali. O centro do nosso coração precisa ser de Deus. E foi passando um tempo e Abraão automaticamente foi colocando Isaac no centro de onde deveria estar Deus. A prova de Deus era para ver se realmente Abraão era fiel em tudo. Se realmente Abraão entendeu que o centro do coração dele tem que estar em Cristo, não em Isaac. Certamente o Senhor proveria um cordeiro, sim, como ele proveu. Precisava ter o cordeiro, porque senão teria que sacrificar Isaac. Mas Abraão precisou fazer uma escolha. No centro do meu coração tem que estar Deus. Se Deus pediu, é isso que eu vou fazer. E olha que fé. No caminho, o filho dele pergunta, mas pai, temos tudo aqui. Aquele famoso, ferrou, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê? Quem vai ser sacrificado? Quem vai ser? E era Isaac que seria. Mas conforme Abraão tinha confiança e fé plenamente no Deus a qual ele servia, ele, com toda a fé que ele tinha para o filho, o cordeiro, Deus proverá. O cordeiro Deus provê, mas ele provê no momento em que você entende que no centro do seu coração tem que estar Jesus Cristo. No centro da sua vida tem que estar Jesus Cristo. A pessoa a qual você tem que ter relacionamento fiel, um relacionamento mais profundo, se chama Jesus Cristo. Não é um relacionamento superficial que eu procuro ele quando eu preciso e aí ele me dá e eu esqueço dele. E eu falo isso também para mim, que muitas vezes nós recebemos a promessa, muitas vezes recebemos as orações que nós clamamos, que nós pedimos, mas automaticamente nós esquecemos daquele que prometeu. Ele foi fiel conosco no momento que nós precisávamos. Quando seremos fiel com ele? Seremos fiel com ele quando nós precisarmos dele de novo? Ai, Senhor, preciso do Senhor agora? Então agora eu vou ser fiel, eu vou te buscar, eu vou te orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou na igreja todos os dias, de segunda a segunda se tiver culto, vou fazer congresso, vou fazer campanha. E aí quando recebe, Jesus, beijo, abraço, tchau, tchau. Eu já recebi. Uau! Jesus não é um hospital para você procurar ele apenas quando você está doente. Jesus não é uma instituição financeira que você busca ele apenas quando você está precisando de um dinheiro. Jesus não é alguém que você procure ele apenas quando você precisa. Jesus é aquele que somente ele pode mudar a história da sua vida. E que somente ele pode te proporcionar uma salvação que em nenhum outro lugar você pode encontrar. Mas antes disso, reconheça ele como o único suficiente Salvador. Reconheça a grandeza dele. Reconheça que ele é que ele vai além de uma promessa, ele vai além de uma petição, ele vai além de uma campanha, ele vai além do que você imagina com a sua mente e com o nosso entendimento, que é limitado. Somos limitados. O Senhor é maior que isso tudo. Abraão foi provado e foi aprovado, mas será que nós seremos? Senhor, entrega o que você quer. Vai ser aprovado. Teve uma vez que eu pedi algo ao Senhor. Passei anos da minha vida pedindo, incessantemente. Fiz jejum, fiz oração, fui fiel. E o Senhor me deu ali, realmente cumpriu uma promessa maravilhosa. E eu fiz tudo conforme Ele pediu, né? Fui caminhando.
Mas em um certo momento Deus me pediu a promessa de novo. Ele me pediu meu Isaac. Durante um momento eu fiquei assim, Senhor, mas foi uma promessa que o Senhor falou. Na minha concepção foi algo que o Senhor falou que era para ser feito, algo que era para concretizar, mas o que o Senhor está pedindo agora? Eu quero agora. Era uma provação. Sofri dias e noites, chorei, relutei, falei, não, Senhor, fiquei mais de um mês relutando, Senhor, eu quero agora. E eu me entreguei. Porque no centro do meu coração não estava a promessa. Talvez durante o processo eu até posso ter trocado um pouco o centro. E Jesus falou, pera, tá trocando o centro. Não. Eu que tenho que estar. Me dá a promessa. Não que o Senhor foi mal comigo e não que Ele não vai cumprir a promessa. A promessa na minha vida vai ser cumprida. No momento em que eu tenho entendimento que antes da promessa eu preciso ter Deus no meu coração. Que quando a promessa chegar, aquilo que Ele me deu não pode tomar o centro do meu coração. A promessa que o Senhor fez na minha vida vai se cumprir. Ele só disse para mim, aquele momento era não, você estava começando a trocar. Pera, eu tenho que estar no centro. Tem uma música que fala assim, tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. O Senhor nos ama tanto que Ele não quer nos dividir. Ele sabe que tudo que nós precisamos encontramos nele. Então Deus é egoísta, Jesus é egoísta? Não. É porque Ele sabe que se tivermos o centro do nosso coração trocado, que se tivermos a promessa no centro, que se nós tivermos as coisas materiais, pessoas, que até mesmo nós amamos no centro, nós vamos esquecer daquele que pode nos salvar. Nós vamos colocar as coisas materiais, as coisas do mundo, pessoas no lugar que elas não têm que estar. Eu quero te dizer uma coisa. Esposo, namorado, mãe, filhos, amigos, colegas, empregos, carros, motos, dinheiro, riquezas. Nada disso vai te dar salvação. Nada disso vai te proporcionar a vida eterna. E a cidade que se chama Nova Jerusalém, que é falada em Hebreus e também relatada em Apocalipse. Só te leva a Nova Jerusalém, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O segredo está nesse versículo. Quer salvação eterna? Jesus Cristo. Quer morar em Nova Jerusalém? Jesus Cristo. Quer curar, quer ser liberto, quer ser restaurado? Jesus Cristo. A promessa não é mais importante daquele que prometeu. A promessa ela é um complemento da sua intimidade, da sua busca com Deus. Não devemos buscar a Deus apenas pelo que Ele pode proporcionar. Porque no momento em que você pedir e Ele não te dá, você vai entender, vai pensar assim, não dá não. Jesus realmente não é o que falam, não. Não me deu o que eu pedi. Queridos, Jesus realmente é o que é falado e muito mais. Só que você deve buscar Ele pelo que Ele é, não o porquê Ele pode proporcionar. O que Ele pode te proporcionar é um complemento. Porque o motivo que você tem que buscar Ele é quando você tem um entendimento de que somente Ele te salva, somente Ele que liberta, somente Ele que restaura. A promessa é algo que acontece e que vai ser concretizada na sua vida, porque Ele é fiel, como já foi falado aqui. O Senhor é imutável, Ele não muda. Só tem a promessa concretizada de verdade aqueles que têm o Senhor no centro do coração deles. Não se esqueça do Senhor quando a promessa se cumpre.
Não se esqueça daquele que prometeu quando você estiver com a promessa em tuas mãos. A promessa é só um complemento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você pensar, em tudo aquilo que você querer. Porque quando nós tivermos o Senhor no centro dos nossos corações, quando nós tivermos o Senhor direcionando as nossas vidas, as nossas decisões serão melhores, as nossas emoções serão mais centralizadas, as nossas escolhas, decisões, como eu falei, vão ser mais certas. Porque quando o Senhor é a direção, é quando o Senhor é o centro e Ele que nos conduz, tudo vai bem. Haverá dias difíceis, haverá, mas a paz dele que excede todo entendimento chegará na sua casa. Abraão era fiel e foi fiel até em um momento que talvez nós não seríamos. Ele entregou Isaac. E talvez o que você tem que entregar hoje? Talvez o Senhor já está te pedindo há muito tempo algo que você colocou em seu coração. E se você não tirar do seu coração, do centro do seu coração, aquilo que impede Deus de sentar no trono, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Só vive o sobrenatural de Deus. Só entende a grandeza. Só vive o que Ele tem para nós, aqueles que têm Ele no centro. Deixe Deus fazer parte da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor não é ladrão para esmurrar a porta e entrar onde Ele não é convidado. Convide Jesus para fazer parte do seu coração. Para a parte de dentro, vem cá, Jesus, entra. E Ele vai fazer muito mais do que você pediu, do que você sonhou, ou até mesmo do que você almeja. Mas não busque apenas pelo que Ele pode proporcionar. Porque se for assim, quando um dia mal chegar, quando algo que você não espera, uma perda, uma desilusão chegar, você acaba deixando Ele. E ao contrário, nesses dias nós temos que nos apegar mais ainda nele e reconhecer que Ele é bom, independente da situação. E esse é o segredo. Ter Jesus no centro dos nossos corações nos mostra que mesmo nos dias maus nós podemos ter paz. E mesmo nos dias que parece que a solução não está vindo, Jesus Cristo chega na cidade e muda a história das nossas vidas. No final de Abraão, todo mundo já sabe. Isaac não morreu ali. O cordeiro, Deus proveu. Mas antes disso, Abraão teve que colocar Deus no centro do coração. E você? Está esperando o quê? Você pode até ter um entendimento que Jesus salva e que liberta. Mas ter entendimento e escolher é diferente. Eu posso entender que, olha, se eu não beber água, eu vou ficar desidratado. E eu não bebo. Vou continuar desidratado do mesmo jeito. Agora, quando eu tenho entendimento, eu preciso beber água. Falando isso, vou até beber. Preciso beber água. Ó, tive entendimento. Beber água faz bem para a saúde. Vou ficar hidratado. Então, ó, vou fazer o consumo. Beber minha água. Eu tive um entendimento e eu coloquei esse entendimento em ação. Entender que Jesus salva e liberta é uma coisa. Agora, colocar isso em ação na sua vida é outra. Não deixe só aqui aquilo que você precisa colocar aqui também. Entendo, logo escolho, logo sinto que Ele é o autor da minha vida, o único que salva, que liberta, que restaura. Aí você já tem um complemento. Nova Jerusalém é logo ali. Mas não basta ter apenas entendimento. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Reconheça o Senhor em todo o seu caminho como o único, suficiente Salvador da sua vida, que no mais Ele fará por você. Eu não vou dizer mais nada, porque se eu ficar falando aqui vai ser sobre mim e não é sobre minha pessoa. Já vamos finalizar com uma palavra. A história de Abraão termina com algo positivo,
porque Abraão realmente reconheceu que Jesus tinha que ser o centro do coração dele. E se não fosse? Só tem algo positivo nas vidas. A nossa história só termina com um final feliz em Nova Jerusalém, quando eu reconhecer que Jesus tem que ser o centro daqui. Não apenas um entendimento, mas também uma escolha. Escolha por Jesus, decida por Jesus e convide Ele para fazer parte do seu coração. Porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história. Eu mudo de nome. Um dia eu falei com uma amiga minha, faça um jejum, busque o Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Se não muda o meu nome, eu até falei com ela assim, eu raspo meu cabelo. Não porque eu sou doida, não. É porque eu tenho entendimento da grandeza, do poder, do Deus que é falado aqui. E se eu conheço, não só de ler, não só de ouvir falar, mas é porque eu vivo, eu tenho um entendimento. Que se você buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Que vai além de bens materiais, de bens financeiros, além disso tudo que esse mundo pode te proporcionar. É Nova Jerusalém, onde não tem choro, não tem tristeza, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem morte. É só alegria. Vamos cantar santo, adorar o Senhor. É isso. É melhor do que esse mundo que alguém pode te proporcionar. Jesus é incrível. Eu poderia falar muito dele aqui. Mas se você não fazer essa escolha, eu já não posso fazer muito por você. Mais o que o Senhor queria falar, Ele falou. Vou finalizar com uma oração. Você sentir? Repita comigo. Se não, ore a sua palavra, sua oração em pensamento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre o Senhor. Muito obrigado de conhecermos mais sobre Ti e termos o entendimento que para viver aquilo que o Senhor deseja para nós temos que colocar o Senhor no centro dos nossos corações. Que nós não venhamos esquecer daquele que prometeu no dia que a promessa chegar. Que nós não venhamos esquecer daquele que pode salvar, pode libertar nos dias bons. Que nós venhamos lembrar do Senhor em todos os dias. Não somente nos dias ruins, mas nos dias das bonanças, nos dias da alegria, nos dias da felicidade, no dia que tudo dá fluir. Pai, o Senhor é mais do que um dia triste. O Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos e tudo aquilo que o mundo não oferece muito mais do que até a nossa pequena mente pode imaginar. Pai, eu não tenho o poder de convencer, porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então que o Espírito Santo possa tocar cada pessoa que está vendo esse vídeo e convencê-las a entregar a vida delas àquele que pode salvar, pode libertar e pode mudar a vida delas. Pai, a Tua palavra foi entregue, que ela possa gerar frutos e ser caminhadas, porque o objetivo desse canal é esse, propagar o Teu Evangelho e almas se render aos Teus pés. Mas muito obrigado pela oportunidade de te conhecer, falar sobre o Senhor e cada dia mais viver o sobrenatural do Senhor. Obrigada. Mas muito obrigado por você ter ficado até aqui. A série Gênesis está sendo finalizada. Penúltima palavra, semana que vem tem outra. Mas não vai parar por aí não. Já tem outra série sendo escrita, já tem outra série que o Senhor já direcionou. Não só outra, mas outras várias. E no mais, que Jesus seja o centro do seu coração. Porque eu tenho certeza que no dia que Ele for, você terá o melhor do que você imagina ou já sonhou. Beijão, muito obrigado mesmo, porque você é importante. E esse canal só existe por sua causa. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, gente!